vocês. Meu nome é Renata, eu sou biomédica, especializada em hematologia, hemoterapia também e banco de sangue. E eu vou explicar um pouquinho a mais para vocês aí como funciona a doação, a importância sobre a transfusão. E a gente vai iniciar essa noite. Aí no final eu vou abrir para fazerem perguntas, tirarem algumas dúvidas. Tem uma história de mitos e verdades aí também que alguns fez, vamos ver quem acertou. Eu trouxe aqui primeiro no primeiro slide falando um pouco sobre o INGO também. A nossa história, que a gente também não é só banco de sangue, nós também somos um laboratório, patologia, um centro médico, a parte da oncologia também, que nós temos aqui no INGO, não sei se vocês conhecem, mas fica ali na Avenida 87, ao ladinho da Faculdade do Universo. Então, quando sairmos daqui, não hoje, né, mas durante essa semana que vem, tenho certeza que vocês vão ter a vontade de ter a experiência de doar sangue também. O nosso banco de sangue é esse prédio menor, fica ali ao lado, esse aqui, e é uma experiência muito legal. Requisitos para a doação de sangue. Eu trouxe aqui a estrutura também do nosso banco de sangue em fotos. Vocês vão ver a recepção, a parte do triagem, da coleta em si. Para a doação de sangue, você precisa trazer seu documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que para menores de idade tem que ter autorização do responsável legal. Pai ou responsável legal, né? Pai ou mãe. Triagem clínica e técnica. Nessa triagem aqui é feita várias perguntas somente entre você e o profissional que está triando. Essas informações, essas perguntas, esses questionamentos são de extrema importância. Por quê? É ali que ele vai ver se realmente o doador é apto para realizar aquela doação. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente pode, ou o doador em si, né, pode ter ali alguma doença ou alguma coisa que atrapalhe e pode até prejudicá-lo. Então, é muito importante responder com veracidade as informações, ser sincero nessa triagem, né? E a triagem técnica é porque a gente afere ali os sinais vitais. Por exemplo, a pressão arterial, para ver como está a sua hemoglobina, porque se você tiver anemia, aí você não pode doar sangue. Então, lá na hora, a gente faz todos esses testes também. Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia melhor, que a gente não precisa furar o dedo. Não sei se alguém de vocês já doaram sangue, alguém de boa? Então, tinha antigamente aquela furadinha, né? No dedo, para ver hemoglobina, para ver anemia. Hoje em dia não existe mais, pelo menos no INGO. Tem alguns locais que ainda tem. Então, é um procedimento menos invasivo. Eu coloquei aqui alguns tópicos, né? Falamos que tem que ter a pressão arterial, a temperatura também do corpo está normal, a pressão arterial normal também. Sobre a alimentação, que gera muita dúvida, porque muita gente vai doar e pensa que não pode alimentar, que tem que ser em jejum, ou tem que fazer um jejum mais longo, e na verdade não, é o contrário disso. Tem que alimentar e alimentar bem. A alimentação também, após o almoço, só para efeito de curiosidade, quando a pessoa almoçar, tem que aguardar pelo menos 3 horas, para depois poder realizar a doação. Até mesmo para o sangue não ficar muito gorduroso, assim. Não sei se vocês já viram, mas quando a gente come, ou tem alguma alteração de colesterol, a gente fica com o sangue, o plasma bem branco. Então, é visto isso também na doação. Então, por isso é importante o intervalo. Coleta de sangue total e por artérias. Alguém aqui já foi doador de plaqueta? Alguém já doou? Não? Vou explicar um pouquinho sobre essa doação também para vocês. A doação de plaqueta, começando por ela é feita nesse aparelho. Ele é uma máquina de artérias, que a gente chama, e ela colhe especificamente a plaquetinha. Quando você doa o sangue, você doa o sangue total, que é coletado todo o seu sangue ali, mas nessa maquininha aqui, de artérias, a gente colhe o sangue, ele passa dentro da máquina, é coletado somente as plaquetas, que vai para essa bolsinha, e o sangue depois retorna para o doador. Então, é uma coleta por artérias, que a gente chama. É uma doação um pouco diferente. Especificamente para coletar fezes ou plasma, depende do tipo da coleta. O sangue total, para a gente já doou, é aquela da bolsinha, né, que a gente coletou o processo do sangue mesmo, que dura 10 minutinhos. Na hora, a gente vai coletar uma amostra de sangue, que
vai ser coletada para a gente verificar doenças transmissíveis, fazer os testes necessários. E é coletado, em média, por doador, o sangue total, 450 ml. Dependendo, variando ali, só quando é a primeira doação, quando o peso está assim, no limite ali, né, 50 quilos. E depois a gente tem os cuidados após a doação, que é um lanche que a gente oferece, que inclusive é um lanche bem caprichado, é um lanche bem legal da Lingol. Não é puxando o saco da empresa não, que eu trabalho, mas é um dos melhores lanches que eu já comi após a doação. Tem várias opções, tanto de sanduíche, de suco, iogurte, então é uma alimentação muito boa e muito importante. Esse lanche não é só para efeito de agradar o valor nem nada, é necessidade mesmo. Você receberá esse lanche e depois a gente pede para que o doador fique um tempinho ali ainda. Até mesmo para a gente ver se ele está se sentindo bem, não teve nenhuma alteração, se está tudo ok. Pedimos para evitar as atividades físicas muito intensas nas primeiras horas e beber bastante água, para repor mesmo. A gente precisa beber bastante água para repor a hidratação, que faz parte e é muito importante. E a gente pede sempre que incentive outras pessoas a doar, porque tem muita aquela questão de ter o medo, né, de doação. Eu vou doer, tenho medo, vai me furar, dói, mas é muito importante e ajuda outras pessoas também. Fracionamento. Aqui é o nosso setor do fracionamento. Esse nome é realmente para ter a ideia do que a gente realiza lá, que é fracionar aquela bolsa, o processamento em si do sangue, né? O sangue é centrifugado para separar os componentes do sangue, plasma, plaqueta, hemácia. As hemácias são armazenadas e refrigeradas a uma temperatura de 2 a 6, geralmente em uma média de 4 graus, por até 42 dias. Esses dias você pode pensar, nossa, mas fica muito tempo lá então, né? Dá para usar bastante. Mas o fluxo do paciente é muito grande. Então acaba que o tempo não é um fator tão, digamos assim, importante, porque ela pode entrar hoje, ser liberada amanhã e depois de amanhã já sair. Então é muito difícil ela ficar esses 42 dias lá aguardando a transfusão. O plasma ele sempre fica numa temperatura de menos 18. Lá no Lingol a gente tem um freezer menos 20, né? Que garante essa temperatura. E a validade dele é até 1 ano do plasma. As plaquetas são armazenadas em agitadores a temperatura ambiente por até 5 dias. Esses agitadores realmente eles ficam agitando constantemente essas plaquetinhas, para elas não se agregarem. A plaqueta no nosso organismo ela tem essa função do agregado plaquetário, até para cicatrização, para estancar sangramento, parar o sangramento de alguma coisa. Então, se a gente deixar ela parada, ela forma grumos e ali começa a fazer a agregação plaquetária, que é a função da própria plaqueta, né? Ela tem essa validade de 5 dias, então é bem mais rápido. E eu acho que a plaqueta é mais famosa por causa da dengue, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que já precisou de plaqueta ou algo assim na situação da dengue. Aqui está a plaquetinha, trouxe uma fotinha da plaquetinha aqui para vocês também. E da hemácia. Aqui eu trouxe falando, explicando um pouco para qual que é a utilização, né, desses componentes sanguíneos. A hemácia é responsável por transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. O plasma é a parte líquida do sangue, contendo proteínas, nutrientes, hormônios. As plaquetas são fragmentos celulares responsáveis pela coagulação do sangue, prevenindo os sangramentos. Igual eu informei para vocês, o agregado plaquetário tem essa função para prevenir sangramentos, estancar sangramentos. E é muito utilizado também as plaquetas no caso de neoplasias. Pacientes oncológicos assim, muita plaqueta. Então, essa validade dela de 5 dias acaba que a gente tem que ter uma demanda maior ainda para produzir a plaquetinha. Nessa fotinha que eu trouxe para vocês, vocês podem ver aqui 4 plaquetas, né? O volume de cada uma dessas aqui é de 40 ml. Uma pessoa adulta de mais ou menos 70 quilos vai utilizar 7 dessas. Eu produzo uma dessa a cada doação. Então, uma pessoa produz uma dessa. Então, eu preciso de 7 doadores para transfundir uma pessoa adulta.
Então, é bastante inflamadores, a demanda de plaqueta é muito grande. Fora a da plaqueta por aférese, que eu mostrei para vocês anteriormente. Por que é tão importante doar sangue? Ainda não existe o sangue artificial, não existe nada que substitui o sangue. Se uma pessoa tiver um acidente, um trauma, ou precisar de uma demanda muito grande de sangue, não tem indicação que a gente pode fazer ali no momento que a pessoa vai suprir aquela necessidade. Não tem nada que substitua o sangue, ainda não fizeram ou sangue artificial, ou alguma medicação para substituir, é só realmente a doação de sangue. Pode vir realmente suprir aquele momento. Ah, mas tem um manipurum, tem o ferro, ele substitui alguns fatores, mas não realmente o sangue. O sangue em si não. E por motivos diversos também, né? Pacientes com neoplasias, pacientes oncológicos, pacientes de trauma, queimaduras. Paciente que teve uma queimadura muito grande, ele transfunde muito. A gente atende pronto-socorro de queimaduras. Teve um paciente lá que só em 2 meses transfundiu mais ou menos 460 bolsas, entre plasma, massa, plaqueta. Então é um volume muito grande mesmo. Tipos sanguíneos. Alguém que sabe o seu tipo? Sanguíneo? Qual que é o seu? AB positivo. AB positivo? Eu trouxe uma porcentagem aqui. O seu é o AB, né? O seu é um dos tipos mais raros que tem. É o AB positivo e o AB negativo. Representa 3% da população. Raridade. Porque o AB positivo e o AB negativo também é muito pouco. Embora as pessoas às vezes pensem que é o O negativo, que é o sangue mais raro, na verdade o O ele é mais comum. O O negativo é um pouco menos, mas o O positivo é mais comum. O AB negativo e positivo é o sangue mais raro de se ver. Até no CISTOP mesmo, a Laís está aqui, que é a biomédica lá também do IVO, a gente vê que sempre está baixo, né? Sempre tem pouquíssimas bolsas desse grupo. Parece que eu estou sabendo usar esse negócio aqui. Cadê? O sistema EABO é o mais conhecido com 4 grupos. Então, a gente tem vários grupos além do sistema ABO. Não é só ele que existe. Ah, mas por que eu falo somente do grupo ABO? Porque ele é o mais imunogênico. É o que representa maior chances de dar uma incompatibilidade, de ter alguma reação e de provocar o óbito. Nós conhecemos mais o A, o B, AB e o O, definidos pela presença ou ausência dos antígenos, né? Que é o antígeno A e o antígeno B. É aquela questão, se eu sou A, eu sou anti-B, então não posso receber o B. Se eu sou B, eu sou anti-A, eu não posso receber. E essa questão da compatibilidade, ela é uma questão bem minuciosa e importante, porque a transfusão errada, ela leva ao óbito. Ah, mas vamos fazer um dipirona ali que resolve. Não, ela leva ao óbito mesmo, a pessoa morre ali na hora. Então, a transfusão em si, eu vou entrar lá na frente falando melhor, é algo muito sério. O fator RH, outro sistema de classificação também, ele vai identificar se a pessoa é positiva ou se é negativa, pela ausência ou presença do antígeno dele. A incompatibilidade sanguínea entre mãe e feto pode causar complicações durante a gestação, exigindo atenção médica específica. Não sei se vocês já ouviram falar, ou teve algum caso conhecido, que a pessoa era negativa e teve que tomar uma vacina após 3 dias, depois de ter o parto, né? Depois de ganhar o neném. Por essa questão aqui do RH. Quando a pessoa não é imunizada, digamos assim, e sofre a sensibilização, ela não pode engravidar novamente. Ou vai ter uma dificuldade muito grande para engravidar novamente. Então, está aí também uma parte da seriedade na questão do grupo ABO e também do RH. Esse aqui é mais para curiosidade mesmo. Alguns estudos associam grupos sanguíneos a predisposições a determinadas doenças, como úlceras gástricas e doenças cardíacas. Como eu falei aqui anterior, né? Aqui está a porcentagem global dos grupos sanguíneos, as pessoas que têm uma prevalência maior, né? Uma
quantidade maior, os grupos mais comuns, e aqueles que são bem mais raros das pessoas serem. Por exemplo, na China, a gente tem uma prevalência maior, uma amostra isso aqui é do Brasil. Na China, a gente tem uma prevalência maior do B positivo. Os chineses têm uma prevalência bem maior de B positivo. Nós, brasileiros, prevalecemos mais no O e no A. E tem uma cidade na Índia que prevalece o O negativo, que também tem um O raro, um sangue muito raro, que é o O Bombay. Ele só recebe dele mesmo, ele não recebe mais de nenhum outro tipo sanguíneo. Então é um tipo bem raro mesmo. E ele é mais comum na Índia. O doador universal, que todo mundo sabe, né? Bem falado isso, que é o O negativo, é quem doa para todo mundo, só recebe dele mesmo. Ajuda todo mundo, mas no final ele está sozinho. É só ele e ele mesmo, ou quem é igual a ele. E o AB positivo, que é o receptor universal, esse recebe de todo mundo. Esse é o que está mais tranquilo na vida. É o AB positivo. É o AB positivo. Ele doa, recebe de todo mundo, mas também não doa para qualquer um. Então, mas ele é bem ajudado, né? Digamos assim. Não é igual ao negativo. Situações médicas que requerem transfusão. As transfusões, igual eu comecei a comentar com vocês, a gente às vezes fala da transfusão como se fosse algo muito simples. Mas a transfusão em si, ela é como se fosse um transplante, só que não tem teste de HLA. Porque ali eu estou transplantando tecido hematopoético. Eu estou realizando ali naquela pessoa um transplante mesmo. Então, a diferença transplante de órgãos é que não tem teste de HLA, mas nós temos os testes pré-transfusionais. E todas as vezes, antes de transfundir, a gente tem que realizar esses testes. Quais são eles? É a pesquisa de anticorpo irregular e também a prova cruzada, ou prova de compatibilidade, que a gente chama. Então, não é só pegar o sangue, por exemplo, da Laís, que é A positivo, e eu sou A positivo, e infundir. A gente tem vários testes que a gente faz e realiza para ver se realmente tem uma compatibilidade. Por exemplo, nós temos pacientes com anemia falciforme, que são os pacientes que transfundem uma vez no mês, ou até mais. E esses pacientinhos, eles têm que receber um sangue, além de compatível, o grupo sanguíneo, também um fenótipo compatível. Porque, igual a gente falou lá atrás, tem o ABO compatível, né, o grupo sanguíneo, mas nós temos outros grupos sanguíneos também. Então, a gente tem que ter o mesmo fenótipo daquele paciente. Por quê? Para a gente não sensibilizar esse pacientinho. Porque é um paciente que vai começar a transfundir na infância e vai até quando ele for óbito. Até a vida inteira. Até quando ele viver, ele vai estar transfundindo sangue. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu ia falar sobre a questão dos pacientes que recebem sangue também. Além desse fenótipo, a gente tem um cuidado especial dessas bolsas, que são as bolsas filtradas. Realmente faz essa função do filtro. Mas o que a gente filtra ali naquela bolsa? Os leucócitos. Os leucócitos, eles são muito associados a reações transfusionais. E essas reações transfusionais, elas podem ser leve, moderada, grave ou óbito. Qual que é o caso do óbito? É quando ele transfunde um ABO incompatível. Leve é quando é uma alergia, o paciente apresentou uma alergia na hora da transfusão ou algo assim. No caso de trauma, geralmente é mais acidente, né? O paciente teve algum acidente, então digamos assim que é um pouco mais simples, porque não é um paciente que precisa de tantos cuidados naquela transfusão. Cirurgias complexas, vários tipos de cirurgias, né? E a gente precisa. As cirurgias que não precisariam, mas têm transfundido muito, são cirurgias plásticas, por exemplo. Doenças cardíacas e cirurgias cardíacas também. Tem paciente cardíaco que chega a transfundir 8, 10 bolsas de sangue, para a gente repor ali aquela perda tão grande de volume. Então, eles transfundem muito. E o câncer, né? Os pacientes oncológicos. A quimioterapia em si leva esses pacientes a ter uma anemia muito severa, a ter uma anemia devido à quimioterapia mesmo, e ter uma queda não só da hemoglobina, mas do hematócrito,
e é reposto através também da bolsa de sangue. E também a plaquetinha, que eles sempre transfundem, devido também ao tratamento do próprio câncer. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Além da questão da irradiação, desses pacientes que requerem transfusão, do filtro, na verdade, nós temos também a irradiação, que é um processo que a gente neutraliza ali os linfócitos T. Os linfócitos T estão muito ligados à sensibilização também, uma reação que a gente chama de enxerto versus hospedeiro. É uma reação que acontece geralmente quando tem algum grau parentesco. Qual parentesco? Por exemplo, se eu tiver uma irmã que está precisando de transfusão de sangue, esse sangue precisa ser irradiado, ou de pai para filho, de filho para pai, porque pode ocorrer essa sensibilização desse linfócito T e ele gerar uma reação muito severa. Então é muito importante também esses cuidados, principalmente para paciente oncológico, paciente renal crônico, que são pacientes também que transfundem muito, principalmente pacientes que fazem hemodiálise. Eles geralmente transfundem com uma maior frequência, né? Eles sempre vão precisar de sangue pelo mesmo motivo, a queda da hemoglobina, do hematócrito. Até aqui agora, vocês querem fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Você já teve algum parente que recebeu transfusão, algo assim? Quantos ml tem cada bolsa de hemácia, por exemplo? O sangue total, a gente colhe mais ou menos de 450 ml. Depois que é transfusado, a hemácia fica em torno de 220 a 320 ml. É mais ou menos essa média de volume. E quais são os requisitos para... Você falou do doador de sangue, Uhum. de plaqueta, por aféres. Quais são os requisitos? Os requisitos são mais ou menos os mesmos. A única diferença é que a gente pede que eles tenham uma punção melhor. Que uma seja uma veia um pouco mais calibrosa, porque a diferença maior da doação de sangue para o paciente do doador de plaqueta para aféres é o tempo que ele vai ficar ali na máquina. O doador de sangue comum, ele doa em 10, 15 minutos, já doou e está ok. A doação de plaqueta para aféres, o doador vai ficar ali entre 1h30, 2 horas. Até mesmo para ter essa filtragem, pegar as suas plaquetas e retornar o sangue para aquele doador. E é um processo bem seguro, tudo esterilizado, porque quando a gente fala assim, vai voltar o sangue vai sair de mim e vai voltar de novo, já dá o sangue crescer. Mas é tudo bem esterilizado, tudo bem tranquilo. E também não pode ter filho, né? Não? Não pode ter filho. Como assim? Doar plaqueta? Na verdade, essa questão dos filhos é mais mulheres que têm mais de 3 filhos. Por exemplo, uma mulher que é fértil, né, que teve um filho, não tem problema. Agora, quando ela teve mais de 3 gestações, como tem um risco muito grande de ter algum anticorpo ali que ela produziu, até mesmo porque a gestação, querendo ou não, é um corpo estranho que está gerando dentro de você, pode gerar alguns anticorpos. Então, acima de 3 gestações, a gente inapta o doador, a doadora, né, no caso. E que quando alguma pessoa, por exemplo, faz o uso recorrente de uma medicação, seja um ansiolítico, um antidepressivo, ela não pode fazer doação de sangue? O ansiolítico e o antidepressivo, que é meio que associado, ele não impede a doação, somente em dosagens muito altas. Vamos supor que foi um doador, por exemplo, que teve uma crise súbita e está no tratamento com uma quantidade muito alta de medicação, uma dosagem muito alta. Aí a gente inapta. Mas ele em si, somente o ansiolítico ali, em dosagens baixas, para controlar a ansiedade, ou para insônia, ou para algo assim, ele não vai inaptar não. Aí pode doar. É porque eu mesmo já tentei ser doadora de sangue e sempre que eles perguntam, faz uso de alguma medicação e eu informo, né? Você fala, então não tem como, a gente não pode aceitar doação. Tem alguns ansiolíticos associados a algumas outras medicações que pode inaptar. Mas o ansiolítico, por exemplo, sertralina, ele não inapta. Aí você pode doar sem problema. Eu cito sertralina porque é o mais conhecido. Aí depende um pouco da associação e também da dosagem, que é avaliado bem tecnicamente na triagem. Mas não são todos que inaptam, não. Bom, querem perguntar mais alguma coisa? Tirar uma dúvida? Sem receio, sem vergonha, pode perguntar. Para quem já teve câncer, no caso de tireoide, nenhum câncer hematológico, né? Também não pode. No câncer, no caso da tireoide, a pessoa fica inapta. O motivo de ficar inapta é o quê? Que a pessoa às vezes pode
em relação ao câncer mesmo, a recidiva, que pode, ou a necessidade da pessoa precisar? Na verdade, nem para a pessoa não ocasiona nada. Na verdade, é para a pessoa que vai receber o sangue. Porque pode ter algum resquício de do quimioterápico, ou às vezes, em alguns casos, a gente avalia o próprio doador. Se ele tiver alguma instabilidade, ou aquele câncer ainda foi um tratamento recente e está ocasionando alguma coisa, com uma baixa em algum sistema ali, hemoglobina, alguma coisa, a gente inapta também. Essa questão da tireoide é até uma boa pergunta, porque quem tem a Hashimoto, por exemplo, não pode doar. Mas quem tem o hipotireoidismo, que geralmente usa o T4 ali, de medicação, curando T4, né? Não inapta a doação. Pode doar também tranquilamente. Não tem problema. Vou beber mais um pouquinho de água. Pode perguntar, gente. Se quiserem tirar alguma dúvida. Aqui, então, para a gente passar para a parte dos mitos e verdades. Vamos ver câncer. Sou menstruada, mesmo assim posso doar sangue? Verdade. A pessoa mesmo menstruada, ela pode doar sangue. Por quê? A não ser que seja uma pessoa que tenha um fluxo muito intenso. Aquele fluxo que dura 15, 20 dias, e a pessoa tem que usar absorvente noturno, e geralmente é uma quantidade muito grande. Fora isso, não tem problema. A pessoa menstruou ali, não está sentindo muita cólica, ou não tem um fluxo muito intenso, vai poder doar tranquilamente. Não vai impactar em nada ali no ciclo da pessoa, na menstruação, em nada. Posso doar sangue mesmo estando gripado? Mito. Se você estiver gripado realmente, né, a gente pede para você não doar. Se for resfriado, não teve febre, não teve garganta infeccionada, foi só um resfriado, não tem problema. Mas se foi constatado realmente gripe, um quadro viral, aí você tem que aguardar. Tem que aguardar o prazo de 15 dias após ter melhorado a gripe. Homens podem doar sangue com mais frequência? Verdade. Mulheres podem doar sangue a cada 3 meses. Os homens podem doar a cada 2 meses. Então, essa é a diferença aí. Por isso que acaba que os homens podem doar com mais frequência. E é isso que eu queria trazer mais para vocês hoje, principalmente para abrir um pouco na questão da transfusão em si, que não é algo tão simples. E às vezes a gente não tem isso muito firmado, né? A gente pensa que é só chegar no banco de sangue, pegar uma bolsinha, levar até o hospital e infundir. Esses testes de compatibilidade, eles são feitos tanto com o sangue do próprio doador, quanto com o sangue do receptor. A gente realiza ali esses testes para a gente validar se realmente tem a compatibilidade. Porque pode ser que o grupo sanguíneo A positivo à bolsa, o paciente também A positivo e não seja compatível. A gente tem a incompatibilidade ali visivelmente. Então a gente realiza esses testes, fazemos as pesquisas dos anticorpos, né, para a gente ver se tem uma compatibilidade ou não. E aí sim, a transfusão em si está liberada. Então é um quadro um pouco importante para a gente observar. E vocês hoje, eu acho que saem conhecendo um pouco mais dessa questão da transfusão, né? E não é simplesmente só isso mesmo. Não é só chegar e transfundir a bolsa, não é sempre que a gente tem aquela mesma quantidade de estoque. Então a gente precisa da doação e a doação é muito importante por isso. Porque nossos estoques são sempre muito baixos e não é, por exemplo, eu tive um familiar, vamos supor, que precisou de sangue. Aquele sangue lá, a gente tinha no momento para usar para aquele paciente ou para aquele familiar. Só que a gente precisa ir um pouco porque outras pessoas também precisam. Então, tem paciente que chega a usar em 3 meses, média de 400 bolsas, dependendo do quadro clínico. Pacientes que transfundem também a vida inteira. Então, por isso a importância da doação e de entender um pouco mais a fundo sobre esse processo. Renata, fala um pouquinho, porque aqui são futuros biomédicos e tudo mais. Especificamente a função do biomédico dentro do banco de sangue. Por exemplo, ele pode atuar na triagem, como que ele atua, ele pode atuar dentro do fracionamento, em quais áreas, né? Isso. E dá só uma pincelada do que ele faria dentro disso, para eles poderem entender um pouquinho.
Sim. O biomédico ele pode atuar em várias partes do banco de sangue. Pode atuar tanto na triagem, também ele pode realizar a triagem e também procedimentos realizados ali na triagem. Por exemplo, a plasmaférese, a coleta da aférese, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é da plaqueta para aférese. No fracionamento, a gente também tem a atuação do biomédico, tanto do biomédico quanto do farmacêutico. Do farmacêutico, que é a parte que faz o fracionamento em si do sangue. Que é toda aquela etapa do fracionamento que eu mostrei, de separar a plaqueta, a hemácia, o plasma, o crio. E é por isso que vem muito aquele ditado que uma doação pode salvar até 4 vidas. Por conta disso, que a partir de uma doação, eu produzo plaqueta, hemácia, crio e o plasma. Então, por isso que vem aquele ditado. Então, ali no processamento, o biomédico também está apto a realizar todo esse fracionamento desse sangue. E também a parte da liberação, que é onde vai digitar ali todos os laudos depois que vierem o resultado e tá liberando essa bolsa para transfusão. Esses resultados em si... Só um pouquinho, gente. A responsabilidade de liberação de uma bolsa de sangue é do profissional biomédico. Totalmente. Então, eu quero que vocês entendam qual é o nível de importância disso. E até mesmo para não passar um resultado equivocado ou passar um resultado errado, por exemplo, que a bolsa está negativa e na verdade ela pode ser que esteja positiva para algum paciente. Pensar na gravidade disso. E nós temos até um nome para isso que chama soroconversão, que é um processo que acontece que é muito difícil de acontecer, porque hoje em dia a gente realiza também o NAT, que é o teste de ácidos nucleicos, em cima também desses testes que são feitos no sangue. Além do teste da tipagem sanguínea, a gente realiza em média 13 testes. E dentre eles tem o NAT, que é feito nas hepatites B e C e também HIV, que fecha mais ainda, encurta mais ainda a janela imunológica. O que é essa questão da janela imunológica? Se a pessoa foi contaminada e passou ali uma semana, então ele já vai pegar ali algum resquício, algum fragmento da doença. Então é por isso que é importante realizar o NAT também. E caso aconteça, muito raramente, mas é um risco de um paciente, um doador que foi até lá, fez a doação, a primeiro momento deu negativo, tudo certo. Pegamos aquela bolsa, tá tudo certo, tudo negativa e transfundimos. Ele voltou daqui 7 meses e foi positivo na segunda doação, então a gente começa um procedimento chamado soroconversão, para verificar se aquela primeira bolsa, na primeira doação dele, realmente teve algum problema. Como que a gente faz essa investigação? Coletando a amostra de quem recebeu, daquele pacientinho. É muito difícil acontecer, mas é um risco que está associado também à transfusão. Então já mostra aí a importância do biomédico estar apto ali para realizar esses testes e ter o conhecimento até mesmo, para poder realizar e investigar possíveis soroconversão, a liberação dos próprios resultados. Então é muito importante que seja um profissional responsável e apto para realizar esses procedimentos. E também ele atua dentro da própria transfusão, que é realizando todos esses testes pré-transfusionais. Além dos testes pré-transfusionais, que é toda essa pesquisa de anticorpo regular, a prova de compatibilidade, o fenótipo, que eu falei para vocês também, ele faz toda uma logística para ver se esse paciente realmente precisa, faz uma análise junto com o médico ou hematologista, então é muito importante também. E atua também na qualidade, né? Ele pode atuar na qualidade, juntamente com a qualidade, nos bancos de sangue. Esse NAT é feito em Brasília? O nosso a gente faz em São Paulo. A gente tem a empresa terceirizada que é a Imunolab. A gente realiza lá em São Paulo. Tem alguns bancos de sangue aqui em Goiânia que realizam em Brasília. Eu esqueci o nome do... Não, tem um nome de Brasília que faz, que tem uma empresa terceirizada responsável só por esses testes. O Hemocentro eu acho que faz também no de Brasília, né? Uhum. Nós fazemos com a Imunolab. Voltando um pouquinho, e a pessoa pode doar quando ela está falando sobre medicação, né? Uhum. Ela pode doar tomando antibiótico? Não, tomando antibiótico não, tem que aguardar. Aí tem que aguardar, após finalizar o antibiótico, tem que aguardar 14 dias, para depois poder fazer a doação. Um profissional biomédico, que ele, por exemplo, deseja trabalhar no banco de sangue, quais tipos de curso ou pós-graduação que é necessário fazer?
É muito importante, assim, não é um requisito prioritário, mas tem alguns bancos de sangue hoje em dia que já pede a pessoa ter uma especialização em hemoterapia e banco de sangue, porque abre um leque muito grande para você ter um conhecimento maior, até mesmo para tirar um pouco daquela casinha que a transfusão é algo somente de pegar a bolsa e infundir no paciente, mas todo o processo que está envolvido dentro disso, até mesmo das possíveis reações transfusionais, até mesmo da questão do sangue em si, que é um transplante de órgão, né, do tecido hematopoético, e o que pode acontecer dentro dessa transfusão em si. Então, é muito importante e abre muito um leque para você ter um conhecimento e embasamento melhor para poder até mesmo argumentar com o médico sobre uma transfusão, por exemplo. Porque a transfusão em si, ela gera muitas dúvidas. Hoje em dia acontece muito caso de médico solicitar um sangue e ser uma solicitação meio que equivocada, digamos assim. E não é porque ele solicitou errado, mas é por falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, nós atendemos muitas crianças. Então, acontece, às vezes, um médico solicitar para uma criança uma bolsa de sangue. Então, eu fazer 300 ml em uma criança de 2 anos é um volume muito grande, que eu posso levar ali a uma arritmia ou até uma parada cardiorrespiratória nessa criança, né? Então, a gente tem que ter um embasamento para a gente argumentar com o médico. Falar, doutor, esse volume é muito grande, o paciente tem o quê? Está com sangramento ativo? A anemia está de quanto? Qual que é o peso? Então, tem toda uma validação e a importância desses cursos. Aqui também faz cadastro para ser doador de medula óssea. A medula óssea tem um órgão responsável, que são os hemocentros. Isso em todo o país. É só o hemocentro que é o órgão responsável pelo cadastro da medula óssea. Os outros bancos de sangue não fazem, até mesmo para ter uma organização melhor, um direcionamento, que tem um banco de dados somente para a medula óssea, que é um sistema da medula mesmo. E é um cadastro nacional. Isso. Único e nacional. Eu sou cadastrada no Hemocentro, aí eu queria saber se porque senão gera uma confusão muito grande. De se fosse vários postos, sabe, que cadastrassem, aí geraria uma confusão muito grande. Tem um cadastro único por ter um sistema responsável pela doação de medula óssea, que é muito importante. Deixa eu dar um spoiler para vocês. O INGO, juntamente com uma instituição, uma universidade, estão organizando uma pós-graduação em hematologia, em hemoderivados e banco de sangue. Provavelmente ano que vem vai ter isso aí já. Certo? Vai ser muito legal. E é muito importante mesmo. Quem tem interesse e gosta dessa parte da hemoterapia, é muito legal e abre um leque muito grande para você conhecer até mesmo os outros grupos sanguíneos e entender sobre antígeno, sobre anticorpo. O mundo de imunologia, a Laís está aqui que não me deixa mentir, quando ela saiu do laboratório e foi para a hemoterapia, gera um pouco de confusão, né, Laís? Porque é muito diferente. Igual eu costumo falar, não descredibilizando o pessoal do laboratório. Não descredibilizando o pessoal do laboratório, mas quando você é do laboratório, você está ali e você colhe uma amostra. Então, você está tirando uma fração daquela pessoa. Você tira um pouco do sangue daquela pessoa. Quando você trabalha na hemoterapia, você está infundindo algo naquela pessoa. Então, claro que tem os seus riscos no laboratório, você pode coletar uma amostra errada, pode ter um laudo errado que tem um impacto imenso e muito grande, né? Mas tem as suas correções. Mas quando eu infundo um sangue errado, a consequência desse erro é o óbito. Se for um sangue, isso não tem como a gente reverter ali, vamos colher uma outra amostra. Não, a gente leva aquele paciente a óbito. A transfusão errada, ela mata. Então, por isso que o conhecimento, como qual é o seu nome? A Kathleen perguntou, é muito importante você ter cursos para você ter esse embasamento. Quando você decora, na hora você pode titubear para responder, mas quando você aprende, você tem a certeza daquilo que você está fazendo. E a importância de um curso a mais é isso, te dar embasamento para isso. Renata, não sei se isso já foi comentado, eu perdi o comecinho. Você falou sobre reação transfusional? Não falei. É importante você ter falado, já eu falei um pouco por cima. Que reação, às vezes, que a pessoa pode ter ali, não de receber, às vezes, só um tipo sanguíneo errado, né? Mas, às vezes, uma reação biológica que talvez seja natural.
Uhum. O que é natural a pessoa sentir? Pode falar, já, desculpa. Ajudar a gestante. Bastante cansa. O que seria o natural, às vezes, uma reação esperada, né? E o que seria também por uma transfusão errada? O que a pessoa... E se tem uma porcentagem disso? O que é comum? Sei lá, 3% das transfusões... Comum é zero. De acontecer, né? Entendi. E é muito importante essa questão da reação, porque nós temos dois grupos: as reações imediatas e as reações tardias. As reações imediatas é aquelas que ocorrem dentro das primeiras 24 horas. Geralmente, elas ocorrem nos primeiros 10 minutos. Então, eu infundi ali aquela bolsa, nos primeiros 10 minutos, quando é reação imediata, a pessoa já vai começar a ter sintomas. Quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas mais comuns que aquela pessoa vai ter são urticária, coceira mesmo, prurido, febre, que ela pode apresentar também, alguns hematomas, dor na lombar. Isso é tudo considerado uma reação imediata. Então, a gente identifica geralmente nos primeiros 10 minutos. Claro que, como a professora minha dizia, os acontecimentos não é livre, né? Nossa célula não é livre. Então, ela pode reagir de uma forma diferente. E também as reações tardias, que são aquelas que ocorrem após 24 horas. Essas reações já são reações que a gente pode falar de uma sensibilização a nível de corpo, ou até mesmo uma contaminação por alguma doença transmissível. O HIV, hepatite, é considerado uma reação tardia. Das reações imediatas, a gente tem como ter um manejamento, né, as reações mais leves, para a gente tratar esse paciente, até mesmo com corticoide, algum antialérgico ali, para a gente reverter a situação da reação em si, da reação transfusional em si. Uma coisa que eu acho importante também vocês saberem é que, além das reações transfusionais, a gente pode utilizar os cuidados especiais para inibir essas reações, ou para tentar, pelo menos, ter uma prevenção, que é o uso do filtro, igual eu tinha falado para vocês, e também da irradiação. Além do filtro e irradiação, nós temos um procedimento que chama lavagem, lavagem da bolsa de sangue. Esse processo de lavagem, a gente retira ali a maior parte do plasma excedente da hemácia. A importância disso é para a gente inibir principalmente a reação alérgica, que é um dos tipos de reações imediatas. Então, a gente faz o uso também muito desse tipo de procedimento. O filtro, como eu havia falado, é para os leucócitos, né? E a irradiação para os linfócitos dele. Você comentou no começo sobre pacientes anêmicos não poder doar, né? Uhum. Por exemplo, uma anemia ferropriva. Aí, se ela estiver controlada e na hora lá o detector de hemoglobina não der a alteração necessária e aquele paciente doar, o que pode acontecer durante o processo da bolsa? Se a pessoa, por exemplo, um exemplo muito comum que acontece é a pessoa que faz a bariátrica. Os pacientes pós-bariátricas, eles desenvolvem um tipo de anemia que chama anemia megaloblástica, que é uma carência da vitamina B12, que provoca a anemia, né? Então, ele fica sempre dando anemia, geralmente o paciente bariátrico toma muitas suplementações, né? E tem pacientes bariátricos, após um ano, ele já é liberado para doar sangue. E tem alguns que ficam com resquício de anemia. Mas quando essa anemia está controlada e passou um ano, se ele não tiver com anemia ali no ato da doação, ele pode doar sem problema, porque ele não vai ter nenhum sintoma. Vai ser um doador normal. Não vai interferir, assim, ou provocar uma anemia, né? Eu tenho anemia ferropriva. Uhum. E eu faço tratamento constante com o hematologista. Entendi. Tomo ácido fólico, retina. Já cheguei a tomar 1 por 1, só porque tá controlada. E aí eu fui tentar doar e passou normal. E eu ainda falei pra ela que eu tive anemia ferropriva, mas eu controlada. Ela falou, não tem problema nenhum. Podia realizar a doação sem problemas, né? Se você não tiver ali no ato da doação em si com a hemoglobina baixa, a gente não vai interferir. Não é que a gente não inapta. Aí você pode doar normalmente. E o seu sangue vai funcionar bonitinho, ele não vai chegar anêmico para o paciente. É isso que eu queria entender. Ele não vai chegar anêmico. Não No tem momento isso, da né? sua doação, as suas hemácias que foram captadas naquele momento, teoricamente elas não estão anêmicas.
Entendeu? Então, o seu sangue, aquele que você passou, transfundiu, doou, ele não é uma doação anêmica. Entendeu? Isso, porque até mesmo quando a gente calcula a hemoglobina, a gente vê também os índices de ferro meio que associado à hemoglobina, né? Então, o índice de ferro, no seu caso, da anemia hemoglobina, estava ok. Então, as suas hemácias naquele momento, igual a Jaqueline falou, também estavam ok. Entendi agora o que você quis perguntar. Para ver se o paciente, o receptor, não teria algum problema quanto a isso, né? Se ele não recebeu um sangue anêmico. Não, mas não recebe. O importante é naquele momento da doação em si. Se os parâmetros estavam ok, o seu sangue estava ok, para você estava ok, e também para o receptor. Porque a avaliação, como no início eu falei da triagem, é importante falar o seu histórico por conta disso. Porque além de avaliar se você é apto para doação de sangue, e se você pode realmente doar, vai ser seguro para você, a gente avalia também esse receptor. Por isso que tem algumas medicações que inaptam, por isso que tem outras coisas que inaptam, pensando não só em você, mas também no receptor. A Tera ajudou, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. E as bolsas que são Irradiadas. irradiáveis? Tem paciente específico que tem que receber ela ou não tem? Tem sim. Qual é o seu nome? Eduarda, tem sim. Os pacientes, geralmente, para receber as bolsas irradiadas, são pacientes também oncológicos e pacientes com grau de parentesco. Que é aquela questão que eu falei dos pacientinhos quando é irmão, filho, então tem esse quesito também. Para um paciente oncológico, por exemplo, antes de você falar, a gente transfunde às vezes bolsa irradiada e filtrada. Para que transfundir filtrada e irradiada? É para a gente inibir ainda mais a possível reação transfusional. Então, eu ali inativando, transfundindo o hemácio, os linfócitos T inativados, sem leucócitos, eu deixo aquele paciente mais confortável na hora de receber aquela bolsa. Porque o paciente oncológico ele já está muito instável. Então, acaba que qualquer alteração ali pode agravar mais ainda o caso dele, né? O prognóstico em si ou o tratamento. Mas as bolsas filtradas ocorre a chance, né, de leucócitos, né? O filtro em si, ele reduz até 96% do índice de leucócitos. Em todas as nossas bolsas, além de toda essa questão de testes, prova cruzada, PAI, a gente tem também o controle de qualidade. A própria legislação que a gente segue, a consolidada número 5, do Banco de Sangue, estipula a quantidade de bolsas que tem que passar pelo controle de qualidade. Inclusive, as bolsas filtradas é uma dessas, que a gente tem que avaliar se realmente está sendo retirada aquela quantidade de leucoplaquetária, ou de leucócito, a marca leucoplaquetária, para ver se realmente está sendo eficaz o filtro e se está chegando o que o paciente realmente necessita. O custo é maior das irradiadas? Muito maior do que A gente tem um custo de irradiação, né? A gente tem ali algum custo, que é um aparelho para fazer irradiação. Hoje a gente está junto com o Hemocentro, essa irradiação. E das bolsas leucocitadas, nós temos o filtro que a gente pode fazer beira-lei e também tem um tipo de bolsa e na hora ali da coleta, a gente já coleta ela filtrada. Na verdade, a gente faz a coleta e no processamento já é feita a filtragem. Aí é feita ali a filtragem no próprio processamento. Mas caso essa bolsa não tenha sido filtrada na hora, nós temos ainda os filtros beira-lei, que a gente conecta no braço do paciente aquele filtro, junto com a bolsa, para ela ir sendo filtrada e sendo infundida. O bebê também só recebe bolsa irradiada, né? Sim, a própria legislação tem na legislação o peso ideal para receber filtrada e irradiada. O peso do bebê e a quantidade de dias, né? Se eu não me engano, é de 1,8 kg. Bebês de até 1,8 kg têm que ser bolsas irradiadas e filtradas. Até mesmo pela situação ali do bebê, que já é considerado um bebê prematuro, né? Um bebê com esse peso. Então, por isso a importância de reduzir as chances de alguma sensibilização ou de alguma reação. E, inclusive, para curiosidade, bebês até 120 dias, que representa aí 4 a 5 meses, eles não têm testes pré-transfusionais. Nós realizamos a pesquisa de anticorpo com o sangue da mãe, porque o bebê até 120 dias, nós não conseguimos identificar completamente, ou 100%, o grupo sanguíneo. Por isso que todo laudo que é liberado,
esses bebês, né, a gente coloca uma observação anual. Tem que repetir após mais ou menos de 5 a 6 meses. Agora, alguém sabe por que 120 dias? Porque não tem de quantos? Qual que é a média de vida da hemácia? 120 dias. Isso mesmo, porque ele vai fazendo toda a troca. Aquele bebê ainda, o bebê recém-nascido, ele tem ainda muito resquício da hemácia da mãe. Então, por isso que não é definido totalmente. Por isso que normalmente, quando vocês veem tipagem sanguínea de bebê, normalmente é de cordão umbilical. É o sangue do cordão. Isso, e que é mais complicado ainda, porque o sangue do cordão umbilical também tem hemácia da mãe. Então, às vezes pode ser que a gente está identificando ali, em vez do grupo sanguíneo do bebezinho, a gente está identificando juntamente o grupo sanguíneo da mãe. Mas, teoricamente, é onde tem a produção de todas as células que vão para o bebê. Ou seja, tem a da mãe que empurra, mas a do bebê tá aí. Isso. Mas aí transfusão de óleo é negativo? Quando é no caso de transfusão, a gente define principalmente o RH, mas é transfundido prioritariamente o grupo O nesses bebezinhos. Daquele tipo sanguíneo. Para segurança, né? Para segurança, para ter uma segurança transfusional nesse processo. Por isso que tem que ser transfundido o O. A importância disso. Renata, fala um pouquinho sobre a função do transfusionista. Coringa, né? O mais importante do banco de sangue, digamos assim. O transfusionista é considerado nossa barreira dentro do processo todo em si do banco de sangue. Ele é um profissional que está ali apto a realizar a transfusão. Geralmente são técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, todos são aptos, geralmente, principalmente os técnicos de laboratório, aptos para realizar essa transfusão. Não que o biomédico não possa, o biomédico também pode realizar a transfusão, mas são esses profissionais que estão mais envolvidos. E ele realiza todo o ato transfusional em si, que a gente chama, que é desde a retipagem ali, quando chega a beira-leito ao paciente, primeiro faz o questionamento, né, para ver se é aquele paciente mesmo, se o nome está correto, se a solicitação está correta, se a prescrição que o médico fez está correta, se toda a documentação necessária para a transfusão está correta ali na hora, né? E também ele reafirma e confirma novamente a tipagem sanguínea, para evitar aquele erro e a pior das hipóteses na transfusão, que é uma transfusão errada, ou de um grupo sanguíneo errado. Então ele realiza ali essa retipagem, confirma realmente o grupo sanguíneo do paciente, para depois iniciar a transfusão, o ato transfusional em si. Função e o ato transfusional. Isso. Querem ver mais alguma coisa? Tirar todas as dúvidas? Quem aqui já esteve ou lá no nosso banco de sangue ou qualquer um outro banco de sangue? Legal. O que vocês acharam da experiência? Muito tranquilo? Você foi no nosso? Eu fui no de vocês, de visita técnica, e estagiei no Hemocentro. Que legal. Vocês? Também. Vocês? Também. Acho que todo mundo. Mas então vocês também já participaram do nosso, né? Sim, já. Certo. Agora eu queria ir no laboratório. Vamos, a gente vai organizar. Tem muito mito, né, já, a respeito da doação de sangue. Tem muita gente que tem muito medo, muito receio, e acha que não vai sair muito mal, ou que vai fazer falta aquele sangue. Tem questionamentos até se a pessoa emagrece ou engorda. Se emagrecer, seria bem porque o pessoal tem certeza que tem um número maior. E é muita gente, né? Mas tem realmente essas perguntas. Aquele sangue vai... quanto tempo que vai se repor o sangue? E esses medos são tão importantes, a gente tirar esses mitos, e por isso eu sempre trago para esclarecer esses mitos e verdades, porque pode desencadear uma reação vasovagal, que a gente chama, que é um estado meio psicológico, que a pessoa fica com tanto medo e pensando em tantas coisas que pode induzir a ela ter essa reação vasovagal, que é devido ao medo mesmo ali, tá tirando meu sangue, eu já não estou sentindo bem, não estou sentindo mal, e realmente começa a ter sintomas. Então, por isso que é importante esclarecer e desmitificar essa questão da doação do sangue.